Fala, povo, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir à música da Forswall, que faz tempo que eu tô pra trazer essa música, tá até salvo aqui entre os meus favoritos e acabei não trazendo, né? Não sei por quê, mas eu perdi a conta ali. Enfim, vamos lá. Forswall. Eita, peraí, começou sozinho. Forswall, a mágica de Lord of the Mysteries do canal do Algoritmo Sonoro. Beleza? Forswall eu sei basicamente tudo dela do primeiro livro e alguma coisinha do segundo que eu tô lendo. Tô no Círculo da Inevitabilidade no episódio 300 e alguma coisa. Então é no terceiro volume. Ela já tá aparecendo como uma pessoa de sequência alta. Ela é a verdadeira mentora, digamos assim, do Lumion, né? É ela que faz com que o é ela que traz o Lumion pro clube de tarô, basicamente, né? Que é o personagem protagonista do segundo livro. Então ela sempre vai estar ali auxiliando, levando ele para algum lugar. Ah, precisa resolver um negócio em tal lugar. E aí ela vai lá e ajuda. Mas também ela tem aquele ar de preguiçosa que ela sempre teve, então ela não tá exatamente em tudo, né? E o Lumion, por ser um caminho do caçador, ele tem meio que obrigação. Ela até fala isso pra ele, né? Mas ele meio que tem uma obrigação de fazer as coisas por si, sabe? Se você depender muito dos outros, você acaba não fazendo nada. É basicamente isso. Então, soa meio perigoso ele depender muito dos outros pro caminho que ele escolheu, né? É um caminho mais independente. Então, ela vai ajudar sempre que for necessário, mas não vai aparecer tanto assim. E até isso é legal, porque faz com que o personagem se desenvolva sem ficar dependendo muito de uma pessoa de alta sequência, né? Que às vezes um problema que ele demora muito para resolver e demanda muito esforço, tanto intelectual quanto porque ele é um cara que sabe desenvolver as coisas, né? Mas também físico ou talvez de poderes assim, né? Então ele tem as maquinações dele que ele faz, as armadilhas. Por ser um cara do caminho do caçador, ele é muito bom nisso, né, em fazer tramas por trás das coisas, mas também obrigado a ir para cima e ter que lutar e ter que fazer as coisas acontecerem, né? Enfim, mas o som, o vídeo aqui não é do Lumion, né? Vamos deixar o Lumion para outra hora. É da Mágica, né? Da senhorita Madame Mágica do Clube de Tarô. Vamos lá, em 3, 2, 1, play. Assim que ela tá agora, né? Bem adulta. Numa casa silenciosa, entre livros e destino, Fors cresceu entre sombras e sonhos de um outro caminho. Estudou a arte da cura, Caralho, que mas gostosinho. escrita chamava mais. O coração pertencia às histórias Ah, ela era enfermeira ou médica? Acho que era enfermeira, não lembro, né? e aos segredos ancestrais. Herdou de Senhora Aulisa algo que poucos compreenderiam. Um traço adormecido, poder que cedo despertaria. Quando abriu o velho presente, tudo ao redor tremeu, pois a porta murmurou seu nome e a sanidade se perdeu. Nunca gostei de pressa nem de ordens, prefiro observar do que conduzir. Caralho, que voz gostosinha de escutar, tá ligado? Muito boa, parece que o timbre, sei lá, a maneira com que é pronunciado as palavras é muito bem cantado, sabe? O algoritmo sonoro acertou na voz da IA aqui pra ela. Tá perfeito até agora. Se postei de pressa nem de ordens, prefiro observar do que conduzir. Se posso adiar hoje, deixo pra amanhã, porque sonhar cansa menos que existir. Não... A mais preguiçosa do clube de tarô, né? Essa aí é baiana com toda certeza. Sou feita pra salões e discursos, tropeço em palavras, silêncio fácil. Mas se alguém bate a porta pedindo ajuda, eu fico, mesmo querendo sumir. Oh, Forswall, viajante das estrelas sem fim, guardando segredos entre véus que vivem dentro de si. Oh, Forswall, com a caneta como espada, nas páginas do destino a alma eternizada. Sou a porta entre o aqui e o impossível, a maga que atravessa sem olhar.
enquanto o mundo insiste em ruir, eu escrevo caminhos pra escapar. Brabo, isso Não aí. busco glória nem altar, só sobreviver já me basta. Mas quando o destino chama meu nome, até a mais preguiçosa se prepara. Aí, ó, botaram até na música aí, ó. Depois falam que eu que tô de preconceito com a baiana. Não, ela é preguiçosa mesmo. Ela só sai pra ajudar a Chiu, e olha lá. Meu pai partiu buscando... Cara, tem um ponto da história que ela ensina só, tipo, ela fala: Ô Lumion, vem cá, você não sabe nada, né, dos Beyonder. Aqui, eu vou te ensinar, você tem que aprender sobre a atuação, sobre as características e qual que era a outra? Porra, a outra regra lá? Tá, de que indestrutibilidade, né, das características e tal, e aquela parada de que não nasce uma nova e não se, tá, uma não nasce novas e não destrói novas características. Elas têm um número finito de coisas e também que elas se atraem, né? Que tem aquela coisa do a pessoa da mesma sequência atrai pessoas da mesma sequência ou sequências de caminhos vizinhos. Então você meio que está destinado a lutar e conviver baseado nos seus caminhos. O seu caminho escolhe seus amigos, seus inimigos pelo destino, né? É uma coisa que vem desde o primordial, quando o primordial se separou, e é inerente à tua escolha, não tem muito o que fazer. Enfim, eu falei com outras palavras, mas é mais ou menos isso. E ela fala isso pro Lumen e fala: beleza, vaza. Aí ele tem que aprender com a Aurora, que é a irmã dele. Tipo, ele sabe umas paradas que a Aurora fica: caralho, isso aí não é todo mundo que sabe, né? É um segredo. Daí ela fala: ah, beleza, aqui tem que fazer um ritualzinho aqui pra pedir um negócio. Eu falo: quê? Como é que é? Daí, ah, não, mas precisa fazer tal coisa. Você pode ativar sua visão espiritual dele. O que é visão espiritual? Cara, ele não sabia o básico, as paradas que o Clan aprendeu lá no segundo episódio, pô. Tá maluco. Porque ela ficou com preguiça de ensinar. Aí ela falou: não, a Aurora vai ensinar essa porra aí. E é isso, ficou por isso mesmo. Tá, enfim, vamos voltar lá. Mas, tipo, ela é foda, tá ligado? Mas quando precisa dela, ela sempre aparece. Pelo menos isso. Souza se prepara. Meu pai partiu buscando ouro e poder, construiu outra vida longe de mim. Foi comprar cigarro, o pai dela. Minha mãe ficou, adoeceu em silêncio e cedo demais eu cheguei ao fim. A medicina virou abrigo, um jeito honesto de continuar. Entre bisturis, dor e rotina, aprendi a não esperar. No leito final, uma viúva cansada deixou mais que palavras pra trás. Bracelete, Livros né? estranhos, fórmulas proibidas e um pulso marcado pelo jamais. Perfeito. A pulseira abriu portas demais e eu atravessei sem entender. Ah, não é bracelete, é pulseira, né? O mundo espiritual me encarava e eu fingia não ver. Sob a luz da lua cheia, o corpo inteiro estremecia. O senhor da porta sussurrava e a mente se desfazia. No desespero profundo surgiu um pedido em aflição, e uma força além do véu estendeu proteção. Cara, eu nunca esqueço do cara. Eu nunca esqueço do cara. Não tem nada a ver com ela, né? Mas do maninho lá que consumiu o caminho do Porta justo num dia de lua cheia, tá ligado? Daquela lua carmesim. E aí ele toma a poção e ele insta morre, pô. O cara tem que ser burro, tá ligado? É um momento onde mais tem problemas de corrupção, porque o Porta ficava sussurrando lá de cima, lá da lua. Era no momento da lua carmesim. Então, cara, ele escolheu o pior momento possível e morreu. Aí ele vira uma característica lá que vira uma chave que o Clan tem. Que ele vai abrindo. ele pode botar numa parede e aí abre a parede, tá ligado? E pode abrir qualquer porta. Mas basicamente é isso. Você tem uma chave que é uma chave mestra, tá ligado? Serve pra todo lugar, mas praticamente inútil. Ah, enquanto você tem a chave, você se perde também, né? Você perde a orientação de onde você vai. Você vai ir pra casa, você tá fudido. Então o cliente tinha que deixar ela escondida na névoa. Foi útil pra alguma coisinha ou outra, né? Mas o cara tem que ser muito tanso pra morrer desse jeito. O tolo respondeu distante, mas firme ao amparar, puxando de volta do abismo que tentava me devorar. Nas brumas do inexistente o destino se alterou, a mágica nasceu e ao clube do tarô se juntou. Braba. Uma carta, silêncio pesado, um título novo caiu sobre mim. Desde então carrego a carta da maga num jogo que não tem mágica. fim. Aprendi truques, mentiras e portais, fui discipular, aprendiz, isca e escriba. Caralho, ó, sequência 9, sequência 8, sequência 7, sequência 6.
Aí já Viajei por cidades e histórias, chamando isso de material pra escrita. vai ver na Matei sequência monstros 5 que agora. não eram só carne, levei cabeças como provas de fé. Brabo, levou cabeça, mas não foi você que matou também, né, cara? Isso aí é foda. Isso aí o Clay estourou a cabeça do mano lá e teve que colar com o bagulhinho pra ela levar a cabeça fora. Enfim, vamos ver se contar que eu conto. É mesmo tremendo, eu continuei, porque retroceder já não podia mais. No clube do tarô, sob nomes falsos e temor, cada frase era sussurrada com cautela e com rigor. Versos ecoavam no nevoeiro, frágeis, mas a pulsar sem saber que justiça ali sempre viria me acalmar. As amigas, ó, aí justamente. Tinham a liturgia como ritual exigia, enquanto nas entrelinhas um novo fardo surgia. Mas entre todas as vozes naquela estranha reunião, uma presença gelava o ar, sutileza de uma punição. Chamavam-no de mundo, mas ele parecia o fim. Cada passo dele era sentença e ainda assim ele confiou em mim. Caralho, essa música tá muito boa, cara. Tá muito gostosa de ouvir. Eu acho que eu vou botar até na playlist pra escutar mais vezes. Caralho, muito bom. Escolheram a voz, o timbre, a maneira que tá sendo cantada tá muito boa. E tá contando bem a historiazinha dela, né? Eu acho que agora vai falar um pouco do German, que ela citou. Ela tem um medo do caralho do German, né? Óbvio, o German fica matando gente o tempo inteiro, né? Ela pega uma época do German que, tipo, que o Klein tá poucas ideias. O Klein tá. A representação do Klein dentro do clube de tarô é o German. E o German é um cara frio por natureza, que mata as pessoas, mas, tipo, ele não é assim, é meio que uma casca, né? Demonstra uma parte para é o que ele demonstra para as pessoas. O Klein começa com o German como um, como posso dizer, como um cara frio, um cara de poucas palavras. Por quê? Porque no início ele não tinha poder suficiente para ter um avatar dentro da névoa, então ele não conseguia ter muitas expressões, muitas coisas, tá ligado? Então o Klein ele cria uma persona meio fria, meio que não fala, meio que fala pouca coisa, que não tem muita agilidade, ação, essas coisas assim de dentro, porque isso aí afetaria o clone que ele tinha. Então, tipo, foi um pouco ao acaso, tá ligado? Que ele criou. E aí, com o passar do tempo, óbvio, ele vai construindo, né? Quando ele chega no terceiro volume ali, principalmente, que aí ele já consegue usar o sem rosto para fazer as coisas. E aí, a partir dali, sim, ele já começa a ter uma personalidade mais forte do Germa, tipo, a moldar mais o que seria o Germa. E aí sim, se tornando realmente um caçador de recompensas mais frio, mais tal coisa. Ele meio que junta a visão que as pessoas tinham dele no Clube do Tarô com uma visão de fora de um caçador experiente, né? E aí, óbvio, ele tá no mar, ele tem muitas tretas em muitos momentos, onde o Clean vai tem confusão, e ele se torna meio que uma máquina de matar gente, né? Então todo o clube de tarô, todo momento que o Clean vai para aquela reunião de toda segunda às 3 da tarde, ele tá com uma característica Beyonder de alguém que ele matou. Então começa a falar, caralho, matou um sequência 5, caralho, matou outro sequência 5, matou um sequência 6, matou um sequência 5. Até que começa a aparecer o semideus, caralho, matou um semideus, matou outro. E aí você começa a falar, porra, da onde ele tá tirando tanta característica que tá matando todo mundo? E aí você é tipo uma porra num sequência 7 e você tá vendo o teu amigo matando um sequência 5, sequência 6, sequência 4 e óbvio que ela vai ficar com medo, né, cara? E aí chega um ponto que o próprio Clan fala, não sei se o Clan se oferece ou ela pede pro Clan fazer, que é matar um traidor, que é um cara que traiu o mestre dela, né? Eu não sei se vai falar na música aí, mas aí ele esse cara traiu o mestre dela, né? Que ela vai conhecer um pessoal que é da família Abraham, né? Que foi da onde ela conseguiu a pulseira e tal, que era uma mulher da família Abraham. Aí ela se torna uma Beyonder graças a essa mulher, consegue usar as coisas, depois vai chegar um cara lá que tá atrás desse pessoal aí. Daí atrás do marido e da mulher que morreu. E aí meio que por ocasião eles se encontram e ela fala: Não, ele já faleceu, a mulher faleceu comigo e o marido dela já tinha falecido antes. Aí o cara fica muito sentido e tal, eles vão para um café e aí começa a conversar e tal, a trocar ideia, várias coisas, e ela não fala que ela já é uma Beyonder, acho que sequência 9 ou sequência 8 do Caminho do Aprendiz. Então, o cara meio que adota ela com o passar do tempo e fala, ó, vem cá, vou te deixar ser uma Beyonder, só que você tal, tal, tal. Aí ele explica todo mundo e aí ela começa a se tornar uma Beyonder desse mundo aí, né? E tem um suporte por trás que é a família Abraham.
que infelizmente está em decadência porque eles não conseguem criar um semideus. Porque quanto mais forte você vai ficando, mais difícil fica de você resistir aos murmúrios que tem no da lua, vindo da lua. Ela, toda vez que tem chega em lua cheia, o Clem puxa ela e deixa ela ficar no castelo do Sephiroth protegida, porque no lado de fora ela teria muita dor de cabeça e problemas e provavelmente sucumbiria, né? Tipo, ela não conseguiria resistir ao Porta, que tá murmurando lá da lua as coisas. Que também tá corrompido, né? Mas enfim, isso é história para outro lugar. Acho que aqui não vai falar pelo que tá no início aqui. Mas enfim, dentro disso, esse professor dela ia traído por um discípulo, um aluno. E aí ela, como uma discípula, ela se sente traída também. Ela fala, caralho, meu professor é um cara tão bom, uma pessoa tão legal e tal, foi traído por um maldito que ainda roubou itens e da própria família e foi para outro lado, foi para a Ordem Aurora? Ah, foi lá pra ordem pra organização do verdadeiro criador lá, junto com o Senhor A, com o Senhor K e tal. E aí, e aí dá desgraça, né? Ela pede pro Clem, vai pagar o Clem pra matar o cara. O Clem mata o cara, corta a cabeça, leva embora, o corpo inteiro, né? Refaz a cabeça, porque ele deu um tiro que ele estourou os miolos do cara. Então cola a cabeça, sei lá com o quê, e entrega uma cabeça toda desfigurada, toda fodida pra ela ter a prova. Ela vai chegar no mestre dela e vai falar aqui, consegui que matassem Você tá vingado. E aí, foda, né, cara? Uma parada muito da hora. Só que isso também gera um medo maior nela, porque ela fala, caralho, é do meu caminho, mas o cara era sequência 5, sequência 4. Acho que era sequência 5. Era muito difícil de lidar porque ele já tinha o viajar, que é uma habilidade que ele consegue sair para outros lugares, ele tem uma fuga muito rápida. Então o Clan tinha que meio que dar insta-kill nele, né, para ele não ter tempo de fugir. E isso mostra só a força que o German tinha dentro do clube de tarô. Ele era com certeza o membro mais forte e mais bizarro. E eu acho que é daí que começa a surgir o medo dela, né? Ela tem um medo de não é medo que ele vai matar ela, mas um medo de lidar com ele, porque ele é um cara sempre muito frio que ajuda, mas ao mesmo tempo que ajuda, ele não demonstra muito sentimento, né? E ela se sente meio que talvez não o suficiente pra andar junto com ele, né? Andar junto com a galera. Ela é meio. Se sente meio pra baixo e tal, ela se sente muito superada. E pelo Clan não tem o que fazer, cara. O Clan é muito acima mesmo que todo mundo ali, né? A justiça aos poucos vai se tornando uma pessoa foda, que é a Audrey, né? Que aí ela consegue meio que ter uma liberdade, porque chega um momento que o Clan fala, ó, você conseguiu hipnotizar um cara que foi muito difícil de lutar, ele era uma sequência 3, você como uma sequência 5 tá de parabéns. E aí ele fala, né, tipo, que mesmo com a ajuda dele e tal, foi um dos adversários mais fortes, que foi o cara lá do Heaven Rames, uma parada assim, o nome do cara. Era um cara que era bem importante dos alquimistas da psicologia lá. Enfim, a Audrey é a primeira que cresce muito do clube, assim, né? De como um semideus. Até que termina o livro como sequência 3. E acredito eu que agora, onde eu tô lendo, ela já é um anjo. E talvez meio que comande toda essa galera aí. Mas todo mundo cresce muito no livro 2, né? Inclusive essa mocinha aqui, que agora ela já é uma pessoa de alta sequência, bem forte, bem difícil de lidar. A Shio também. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que vai contar. Do medo dela. Não espera o preparo chegar. O mestre foi traído, a verdade veio cortar. Um ex-discípulo manchado por loucura e dor trazia ameaça que superava qualquer valor. Exato, e ele ainda ficava meio que perseguindo, se eu não me engano, o mestre dela e tal, né? Ele era um perigo, né, pra eles. Sem poder enfrentar tal desgraça de frente, a solução mais drástica surgiu subitamente. Buscar o mundo, a lâmina que temia enfrentar. Exato. Ela falou, ô Lumion, você tá... Ô Lumion, o mundo. Ô Germa, você tá matando todo mundo o tempo inteiro? Faz um favor pra nós aqui também. Mata mais um, só mais um, só mais um. A arma mais letal que o ouro podia contratar. A arma mais letal que o ouro podia contratar. Meu Deus, nessa época aí, um sequência 5 que batia de frente com o Germa não tinha mesmo. Podia trazer quem for. Até um pastor aí, eu acho que ele dava conta com a luva, né, que ele tinha. Então o pedido sem emoção ou hesitação, cumpriu o trabalho implacável na execução. Em poucas horas o traidor estava aniquilado, caído no chão, como alguém já condenado. Poucas ideias. Só de ouvir o nome, mesmo sabendo que lutávamos lado a lado. Alguns medos nascem cedo demais e nunca são
totalmente superados. Mesmo longe do encontro, o nome ecoava constante. O mundo lâmina fria, predador vigilante. Algo naquela sombra parecia sempre observar. Ou talvez fosse apenas um medo difícil de encarar. E entre rituais, fórmulas e passos rumo à ascensão, aquela sombra crescia atrás do coração. Contratar aquele ser era a ideia que fazia tremer, pois quem contratava o mundo não podia retroceder. Protegi um homem enquanto temia um monstro, até perceber que ambos respiravam no mesmo corpo. E quando ela percebe, eu acho que isso talvez no segundo livro, né, que o Clegane é um avatar, né, um avatar do tolo, basicamente. Eu acho que é isso que eles vão pensar. Uma vez eu peguei um spoiler que é mais ou menos isso. Mas nesse momento aí, ela não sabe, né, que são a mesma pessoa, né, o tolo e o Clegane. Uma pessoa salvou ela muito, assim, ajudou ela muito e foi um cara, quase um pai, né, um carinhoso, assim, que protegeu ela em todos os momentos de crise, principalmente nas épocas de lua cheia. E o mundo é meio que um ser absurdo pra ela, que é tipo assim, uma pessoa ruim. Não é que é ruim, né? O mundo, o German, né, digamos assim, ele nunca tratou ela mal, nunca fez uma parada. Só que ele era frio, ele tinha que manter aquilo ali, porque era a persona que ele escolheu, né? Então o Clegane levava ela para uns lugares e deixava ela lá. Teve uma época que ela tava querendo ser sequência 5, que é viajante, né? Que ganha o poder de abrir o portal e viajar de um lugar para o outro. E o Clegane já tinha isso na luva dele, né? Que ele pegou da característica que ele matou como é que é o nome? O discípulo ali que era do mestre dela, o traidor, né? Que era um sequência 5. Aí o Clegane pega a característica e ganha o poder de viajar com a luva lá, com a fome rastejante. Então ela precisa, para passar para a sequência 5, ela precisava ter vivências, conhecimentos de várias culturas. Então o Clegane vai pegar ela e vai jogar ela lá no Trier, vai pegar ela e vai jogar ela lá não sei aonde, vai pegar ela e vai levar para não sei, para outro lugar. E aí ela tem que aprender muita coisa sobre o pessoal ali, podendo ser enganada, podendo acontecer qualquer coisa com ela. O Clegane só pega, larga e fala: "Volto daqui a pouco". E aí o Clegane vai para outro lugar. E o Clegane ficou brigando ela também a escrever um livro, porque ela é escritora, né? Sobre os contos e as coisas dele, porque ele precisa meio que se tornar como se fosse um conto meio de histórias bizarras, né? Pra poder se tornar um feiticeiro bizarro, se eu não me engano. Não lembro se é feiticeiro bizarro, mas tipo, em alguma sequência ali, ele precisa de algumas informações dele fazendo algumas coisas. Então ele começa a realizar uns milagres meio doido. O Clegane começa a aparecer em lugares onde num hospital, por exemplo, e aí ele cura as pessoas do nada, e aí ele realiza desejos bizarros, várias outras coisas assim. Ele tem que parecer o mais estranho possível, mas várias coisas vão acontecendo. Aí ele aparece, tipo, como se fosse uma assombração em alguns lugares e assusta e cria contos de terror em alguns lugares. É para realizar um ritual do Clegane, basicamente. E aí, em meio que ele faz isso, ele vai ajudando ela também. E ele precisa que isso seja contado para ser espalhado para mais pessoas. Então ele decide que ela deveria escrever um livro sobre essas coisas. Enfim, os dois meio que se ajudam, né? Só que o Clegane é muito fechadão. Fala: "Pronto, vamos, vem, vai, fica". Tá ligado? É tipo monossílaba, monopalavra. Ele só fala uma palavra e vaza. E aí ela tem um medo ferrado dele. Enfim, vamos continuar aqui que também, ó, eu tô fazendo isso com todas as músicas agora, que eu tô 20 e tantos minutos gravando pra uma música de 5 minutos. Vamos lá, vamos continuar. Essa música tá muito boa. Até perceber que ambos respiravam no mesmo corpo. E quando entendi, meu coração já sabia, antes da mente aceitar. Desde então ele nunca foi ausência. Caralho. Ele me observa avançar, me envia para lugares onde o erro significa morte. Exige que eu grave impossível, que escreva horrores usando o próprio tremor das mãos. Não para me ensina gentileza, mas porque o mundo não permite descanso aos que precisam sobreviver ao fim. Sou a porta entre o terror e a salvação, a maga que escreve pra não quebrar. Mesmo temendo o homem que carrega o mundo, eu continuo aprendendo a atravessar. Eu procrastino, eu adio, eu tento parar. Cara, que música boa, mano. E ele permanece, não com ameaça dita, mas como certeza silenciosa. Se eu não caminhar,
serei deixada para trás. Hoje sou poderosa, hoje atravessei o limiar e ainda Hoje ela é assim, forte. quando penso nele, meu corpo lembra primeiro. A semente do medo nunca morreu. Eu quero muito ver o momento em que ela e o German vão se encontrar nesse segundo livro aí que eu tô lendo. Espero que aconteça, né? Porque o Clem tá meio que, porra, figurantezaço, né? Ele faz coisas, mas tipo, agora o clube de tarô tá agindo muito, eles estão aparecendo como santos, e até agora não me apareceu nada que um anjo fez, né? Mas sempre tá tendo aparências. Agora já apareceu pra mim a Justiça, já apareceu ela, que é a Madame Mágica, já apareceu a Shield, que é a Shield é. Qual que é o. Pô, esqueci qual que é a carta da Shield. Pô, esqueci qual que é a carta da Shield. Mas, enfim. Tá, a Justiça, que é a Audrey, a Mágica, que é a Force, a Estrela já apareceu pra mim, que é o Leonard. E eu esqueci a carta da Shield, cara. A Shield é também, né? No livro um ela é praticamente coadjuvante também, essa porra, né? Ela é uma das últimas a entrar, faz pouca coisa, fica só lá naquela M9 lá, fazendo nada, né? Cuidando de coisa de sequência baixa, mas agora ela tá bem forte, né? Ela anda com a Shield às vezes nas lutas lá, ela luta contra aquela árvore foda do segundo livro, mas eu não lembro qual que é a. Pô, cara, eu sei que ela é do caminho do árbitro, né? Tipo, ela vai se tornar, tipo, a sequência zero é o justiciar, né? Que é o caminho dela. Mas qual que era o caminho, qual que era a carta dela? Julgamento, carta do julgamento. Sabia. É que é 4 e tanto da manhã aqui, eu já não tô mais lembrando das coisas. Eu tenho um probleminha de memória bem forte, como vocês podem ver em toda música eu esqueço alguma coisa. Enfim, eles são os que já apareceram pra mim, né? Falta aparecer vários personagens. Já foi citado a Sharon, o anjo da redenção, que é o German. Já foi citado foi todos os anjos, porque o Lumen vai numa igreja do tolo e falam bastante coisa, né? Aí falam sobre a Renette Necker, falam sobre agora estão falando sobre os espectros, né, em si, que são aqueles do caminho da temperança, que são os lados que estão com ele, e os que estão com o lado da rosa da redenção, que são aqueles que se deixam levar pelos seus desejos, que eu não lembro o nome agora da indulgência, acho que é o nome, né? Que são duas seitas. São duas seitas diferentes, digamos assim, do mesmo tipo de caminho, né? São duas escolhas diferentes da maneira de agir. Uma enlouquece muito mais fácil, que é da Rosa da Redenção, que tem a ver com a abominação suar e tal. E do outro lado temos o pessoal que é do Clube do Tarô, né? Que eles acabaram sendo. Eles foram meio que protegidos pelo tolo, né? Todo mundo agora entrou com a turma do tolo lá, graças a Reinette Necker, com certeza. Mas enfim, vamos terminar aqui a música que já tá longo demais isso aqui. Se me deixar, eu gosto tanto de Lord of the Mist, gosto tanto do mundo, que eu vou falando, a gente vai falando e vai cada vez criando um monstro, né? Uma bola de neve de informação. E talvez seja por isso que eu continue avançando. Braba. A animaçãozinha que ele sempre faz no final. Enfim, vamos só para finalizar aqui, né? Não se perder. Para mim, ela é a segunda ou terceira melhor personagem do Clube de Tarô, tirando o Clan, o German, que a gente não conta, né? Que é absoluto. Tem a Audrey, que é a top 1, tá? Tirando o Clan e tal. Pra mim, ela é a que mais evolui, ela é a mais legal, ela é uma pessoa que se tornou alguém muito, mas muito perspicaz. Aquela coisinha que ela vai falando lá com o Lumen quando ela tá falando e ela meio que consegue jogar uma pista assim. Ah, talvez outra pessoa da inevitabilidade tá querendo atacar o anjo dentro de você. Por isso que ele te ajuda às vezes. Ele não quer que ele saia, ele quer o corpo, ele quer o poder do anjo que da inevitabilidade do Termiboros. Porque a inevitabilidade que é a Deus, ela só quer que tenha um anjo dela ali. Não importa quem for. E aí ela
planta uma semente no coração do Tremiboros, que o Tremiboros seguidinha já começou a ajudar o Lumion um pouquinho, né. Óbvio que existe segundas intenções e tudo mais, mas, tipo, ela muda a realidade muito fácil, e ali ela criou uma sementinha que no futuro pode ser usada, tá ligado. Eh, Isso foi só um detalhe do crescimento dela. Ela é um personagem bizarro de forte, porque o caminho do espectador é bizarro de forte, né. E ela já tá agindo meio que como um Adam da vida, no sentido de tudo sobre o meu controle, eu chego aqui e eu sou a mais pica do ambiente, tá ligado. Cara, a Audrey é incrível, eu quero ver mais coisas dela, mais cenas dela, mas só como pessoa, personalidade, que ela é uma pessoa boa, que ajuda as pessoas, mas ao mesmo tempo ela se tornou meio maquiavélica no sentido de saber realizar as coisas certas no momento certo e tal. E ela também, maquiavélica talvez seja até ofensa pra ela, não, foi maneira de dizer, né. Mas ela se tornou uma pessoa muito astuta, que sabe a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de fazer coisas, da forma correta. E sem falar que ela tem a Suzy, né, que torna ela um personagem ainda melhor, né, porque elas são uma complemento as 2. E a Suzy, se eu não me engano, acho que já tá na sequência 4, ela já tá em Semideusa. Se não tá, tá perto, mas eu tenho quase certeza que tá. Não foi revelado ainda onde eu tô, mas é quase certo que ela é uma sequência 4, a Suzy. A Suzy tá bem fortinha também. E a Audrey tem tudo pra já ter se tornado um sequência 2, um anjo, tá. Tem tudo pra ela já ser uma sequência 2. Se ela terminou o primeiro livro sequência 3 já, e todo mundo tá evoluindo, que todo mundo já é semideus e tal, ela é mínimo anjo sequência 2, né. Ou tá no auge do sequência 3 e pronta pra virar um anjo, não tem muita explicação pra ela ser abaixo disso. A Audrey, a mais pica, beleza? Chegamos a um acordo. Isso aqui é consenso geral, acho que de todo mundo, né? Sem falar que ela conhece mais do clã e tal, das situações. Aí depois eu acho que já vem a Madame Mágica, né? Que eu gosto muito dela. Eu não sei dizer porque a gente tem o Leonard também, né, que tá bizarro de forte, e ele é um personagem que carrega o Pali Zoroaster, que é um anjo, e que ele é muito amigo do clã, e ele tem toda aquela coisa de ele participou de mais coisas e tal, que eu acho que ele seria meu top 2. E aí a Mágica top 3. Eu acho que são esse o top ali do Clube de Tarô. Tanto em força, tá? Que aí dá pra conversar entre. Mas não, eu acho que é isso mesmo. Por causa de ter o Pales do lado. E não só como um nível de poder, tá bom? Mas o Leonard, ele teve os ensinamentos de uma pessoa do caminho do erro. Que isso é bizarro de roubado, né? Eles pensam de uma maneira diferente, eles agem de uma maneira diferente, eles não caem em certas armadilhas. O Clan só se tornou o Clan foda que ele é porque ele lidou com a Amon. Tu tem que aprender a lidar com um personagem como a Amon. Os outros inimigos são coisa nada, são peixe pequeno, tá ligado? Então, pra mim esse seria o meu top 3. Enfim, falando da música, música incrível, eu repetiria ela várias vezes, eu colocaria ela numa playlist de tão boazinha que é, boa de escutar, gostosa, não cita tanto spoiler, conta um pouco do primeiro livro, mas tipo, não é um bagulho absurdo, né? E interessante, gostei. Quase todas as músicas do Algoritmo Sonoro costumam ser boas. Essa aqui tá acima da média, com certeza. Mas é interessante, gostei bastante. Vou continuar escutando sempre que possível. Já vai virar playlist mesmo. E eu acho que é isso. Conseguiu explicar bem a parte interessante da personagem. Eu vou ficando por aqui, beleza? Se inscreve no canal aí para me ajudar, por favor. Ó, já tenho quase 5.000 visualizações únicas de pessoas diferentes aqui e eu só tenho 271 inscritos. Então, se você puder se inscrever, vai me ajudar pra caramba, tá? Estamos tentando chegar nos 500 inscritos o mais rápido possível para começar a criar mais e mais conteúdos, que aí eu vou focar bem mais, né? Vou tentar achar um tempo também para ver o que eu posso fazer para lançar mais vídeos por dia. Enfim, agradeço por ter ficado até aqui. É isso. Falou, até a próxima. Fui.